Quero te atualizar sobre Rafael Veiga. O jogador do Palmeiras volta pro Verdão, pode pintar no Vasco ou segue no futebol mexicano. Falo sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o futuro de Rafael Veiga? Ele fica no América do México, volta para o Palmeiras ou ainda pode ser negociado com o Vasco? Vários setoristas e torcedores do Vasco têm especulado sobre a chance do meio atacante, que já brilhou com a camisa do Palmeiras, virar reforço Cruz Maltino. Até porque depois da volta do Pedrinho à condução da SAF e da negociação avançada com a Crefisa, imagina-se que José Roberto Lamáquia e Marcos Lamáquia investirão bastante dinheiro para reforçar o elenco vascaíno. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, consultei o André Cury, representante do Rafael Veiga e responsável por cuidar do futuro do atleta. Você sabe, o Rafael Veiga havia sido contratado por empréstimo no América do México no início dessa temporada. O empréstimo termina em dezembro e ele foi para lá a pedido de André Jardine. Acontece que o André Jardine deixou recentemente o América e se mudou para os Emirados Árabes Unidos. Até por isso o futuro do Veiga ficou meio incerto. Ele nem tem conseguido brilhar com a camisa do América. O André Cury me assegurou que o novo técnico do América decidiu pela permanência do Rafael Veiga. Segundo André Cury, o Lima e o Dourado, os outros dois brasileiros do elenco, estão à disposição do mercado. Já o Rafael Veiga continuará no clube, não há negociação para a volta dele ao Palmeiras, muito menos para o Vasco da Gama. De qualquer forma, vou continuar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Até separei a frase do André Cury sobre o tema. O novo técnico do América já disse que conta com Veiga para o restante da temporada e assim vai ser. Fecha aspas. E o Flamengo tem acordo com o Thiago Almada. De acordo com o site Coluna do Fla, o rubro-negro chegou a um acerto verbal com o meio atacante argentino. A ideia agora é tentar atravessar o River Plate, que já tem um acerto verbal com o Atlético de Madrid para a compra do atleta por 20 milhões de euros, que equivalem a 50% dos direitos econômicos. Segundo Coluna do Fla, a ideia do Flamengo é mostrar para o Atlético de Madrid que é mais fácil e confiável receber o dinheiro do Flamengo do que do River Plate. Até porque, segundo eles, um banco americano tem participação na venda dos direitos do Almada. Isso porque esse banco emprestou o dinheiro ao time espanhol quando da aquisição do atleta junto ao Lyon. Importante registrar também que o Flamengo não confirma esse acordo verbal com o Almada. Antes de gravar o vídeo, procurei uma fonte rubro-negra que admitiu o interesse no Almada já há bastante tempo. A maior dificuldade no Flamengo nunca foi fechar com o Atlético de Madrid, que topa vendê-lo por esses 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. A dificuldade do Fla é convencer o Almada a voltar para o Brasil, mesmo problema que o Palmeiras teve quando tentou contratá-lo em janeiro. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. O que está muito claro é que o Almada hoje é quem prefere continuar no velho continente, jogando no futebol europeu. Se as propostas de lá não aparecerem, a River Plate e Flamengo devem disputar a contratação do atleta. A River que inclusive fez proposta desde o fim do mês passado ao Almada e ainda não teve resposta. Jogador dos mais interessantes que não conseguiu ser protagonista com a camisa do Atlético de Madrid, mas já deixou excelente impressão na seleção argentina, no Lyon e também vestindo a camisa do Botafogo. Pergunta que eu deixo para você: se você fosse dirigente de um clube de futebol, preferiria ter Thiago Almada ou Danilo? Já uso o espaço para comentário e responda a essa. Estou curioso para saber a sua opinião. Maurício e Flaco vão ficar no Palmeiras pós-Copa? Vamos lá, sobre o Flaco. A maior especulação envolvendo ele, Valtinho, dava conta de que ele poderia ir para o Atlético de Madrid para substituir o Julián Álvares. Só que o Atlético de Madrid tem relutado aí com a ideia de negociá-lo, né? Já disse não para propostas bem interessantes de Barcelona e Real Madrid, com direito a provocações em redes sociais, tá? Então, se não houver a saída do Julián Álvares do Atlético de Madrid, imagino que talvez não exista a ida do Flaco Lopes para lá. Sobre o Maurício, naquela conversa que eu contei para vocês que eu fiz com o André Cury nessa semana, eu liguei para perguntar sobre o Yuri Alberto, mas aí você sai perguntando sobre todos os jogadores do cara. Perguntei: o Maurício tem proposta da Atalanta? Essa oferta que falaram é real? Ele falou: Nicola, ainda não é real, mas a gente está mexendo alguns pauzinhos com a tentativa de negociá-lo, tá? Então, há uma confissão, uma admissão do empresário dizendo que vai tentar encontrar um clube para ele no futebol europeu, que existem conversas, mas ainda não há proposta oficial. Bate com o que eu ouvi de uma pessoa do Palmeiras, tá? Quando surgiu essa história de Maurício vendido para a Atalanta, a caminho do futebol italiano, eu liguei para uma pessoa do Palmeiras e a pessoa falou: Nicola, não sabemos se tem alguma conversa do André Cury.
mas para o Palmeiras não chegou nada. E é bom que vocês saibam que, nesse momento de janela, quase todos os empresários de atletas brasileiros estão oferecendo jogadores para clubes europeus. Até porque esses caras dependem de movimentos dos seus atletas para ganharem dinheiro. Eles vivem de comissão e, eventualmente, de percentuais dos salários dos atletas. Como não são todos os atletas que pagam um percentual do seu salário para empresários, os empresários ganham quando transferem os jogadores. Então, é natural que, nesse momento, o André Cury esteja oferecendo o Jonathan Jesus para Deus e todo mundo, o Maurício para Deus e todo mundo, o Yuri Alberto da mesma maneira, enfim. É esse o modus operandi do André Cury e de qualquer empresário de futebol no Brasil e no exterior, tá bom? Beleza? Ó, próxima pergunta, Nicola, saiu que o Botafogo agora aceitou a proposta do Palmeiras de 145 milhões. Não tem essa informação. A pedida do Botafogo é de 30 milhões de euros. E vou dizer mais. O próprio staff do jogador ainda está esperando por contatos, propostas da Europa, tá bom? Boa noite, Nicola. O Danilo fechou mesmo com o Palmeiras? Não, Leandro, não é Leandro, não. É Lendário Gamer. Desculpa, Lendário. Lendário, quem sou eu para ficar desmerecendo a informação dos outros? Mas cada um trabalha com as informações que tem. E tem bastante gente que eu gosto, inclusive o Veloso, cravando que o Danilo vai ser jogador do Palmeiras. Cheguei a ler que nesse domingo mesmo, tinha muita gente falando que o Danilo foi comprado por 25 milhões de euros. A resposta que eu tenho do staff e do Botafogo é de que por esse valor não sai negócio. A primeira proposta que já é oficial foi de 20 milhões de euros com o repasse do Naves. Então seriam 23 milhões e meio de euros. O Botafogo disse não, está pedindo 30 milhões de euros. Então não dá para dizer que tem negócio fechado enquanto o Botafogo não concordar. O Botafogo pode estar querendo ganhar tempo? Certamente está, porque o Botafogo sabe que o tempo joga a seu favor. A janela de transferências no futebol europeu nem abriu. E vai começar a esquentar pós-Copa do Mundo. Vocês sabem, terça e quarta a gente tem os jogos da semifinal e a grande decisão no próximo domingo, tá bom? O Miguel Tavares, boa noite, Nicola, falou alguma notícia do Palmeiras. Vamos lá. O Miguel, muito louca a história que eu vou contar, cara. Talvez a história mais maluca da semana. Mikael, que havia sido contratado pelo Palmeiras no ano passado do Houston Dynamo, custou 30 milhões de reais, tá? E ele foi pro Palmeiras super feliz, porque é palmeirense, estava super animado de jogar no time do coração, e vinha, cara, com bons números. A gente precisa ser sincero. O cara, quando veio respaldado por números interessantes da Major League Soccer. Aí você fala, pô, mas é a Major League Soccer, é verdade. Mas teve muito jogador que veio da Major League Soccer e arrebentou. Só para citar um caso de momento, o Lúcio Acosta, né? O Lúcio, que joga no Fluminense, aquele baixinho, craque. O Almada também veio de lá, o Savarino também veio e deixou boa impressão. Com o Mikael a coisa não funcionou. Mesmo no time do coração dele, a passagem foi horrorosa e os 30 milhões de reais se tornaram um enorme problema. Como é que o Palmeiras recuperaria esse dinheiro? A única proposta que apareceu foi de empréstimo e o Verdão decidiu emprestá-lo para o Inter Miami. 6 meses depois, e tendo participado de 16 dos 17 jogos, o Mikael vai ser comprado pelo Inter Miami. O Inter Miami já comunicou ao Palmeiras a intenção de comprá-lo, vai pagar 5 milhões de dólares. O Palmeiras vai ter um prejuízo de mais ou menos 4, 5 milhões de reais, tá? Mas aqui vem a maluquice. Enquanto atleta do Inter Miami, o Mikael foi, por 2 meses, eleito pelo torcedor do Inter Miami o craque do time no mês, superando o Lionel Messi. Então, essa é a grande maluquice do dia, é a constatação de que Lionel Messi foi preterido por torcedores do Inter Miami em 2 meses pelo Mikael, zagueiro que de fato... O Mikael na Major League Soccer é um craque. No futebol brasileiro com a camisa do Palmeiras não foi assim. Rafael Molina quer saber se o Danilo está fechado com o Verdão. Cada dia mais gente cravando que o Danilo está fechado. Robson Morelli cravou, algumas mídias palestrinas também já haviam cravado. A informação que eu tenho é de que se o Danilo ficar no Brasil, o Palmeiras é favorito, mas o Danilo e o Botafogo seguem trabalhando para que ele vá jogar no exterior. A história de que ele pode ir para o Chelsea, eu posso garantir que não é real. Que a Jorabichan fez um lobby, o que tem boa relação, não vai rolar. Nottingham Forest é uma alternativa se o Bruno Guimarães for vendido do Forest. O Newcastle é uma alternativa se o Bruno Guimarães for vendido do Newcastle para o Arsenal. Falaram também de Danilo no Arsenal, não tenho essa notícia, tá bom? Fala, Nicola, sobre o Veiga que está no América. Volta ou ainda alguém quer? O Danilo está praticamente fechado por 28 milhões. Se chegar em 28 milhões, eu acho que o negócio começa a esquentar, tá? Mas o que foi publicado até agora é que o Botafogo aceitaria 20 e agora estão falando que o Botafogo aceitou 25. Porém, tem muita cortina de fumaça. Alan sai nessa janela. Quero começar por essa última. O empresário do Alan está tentando desesperadamente fazer negócio. Mas até agora não há uma proposta oficial.
Sobre o Veiga, naquele papo que eu tive essa semana com o André Cury por telefone, eu perguntei o Veiga. Ele falou, Nicola, o técnico novo do América do México disse que não conta com os outros dois brasileiros, com o Lima e com o Dourado, mas garantiu que o Veiga vai ficar e vai ser utilizado. Então eu estou me baseando no que eu ouvi do André Cury, acho que na quarta-feira, tá? Quarta ou quinta-feira. Foi no dia que eu liguei para ele na live, ele não atendeu, ele acabou retornando por volta de 8h30, 9 horas, estava até assistindo um filme com a Fernanda, minha esposa. Boa noite, Nicola. Sabe informar sobre o rumor do lateral Juan José Cáceres, no Palmeiras, lateral da seleção paraguaia? O Wagner, eu até vou checar com o pessoal do Palmeiras, mas toda vez que eu perguntei sobre o lateral, o Palmeiras garantiu que estava satisfeito com os seus. Eu acho que o lateral direito é até mais carente do que a esquerda, porque na esquerda do Palmeiras tem o Piquerez, tem o Arthur, que tem deixado excelente impressão, e o Jefté. Na direita, que nenhum dos dois conseguiram vingar, né? Mas o Giai, que tem sido especulado como possível reforço de times europeus, e o Kelvin se revezam na condição de titular. O melhor é sempre quem está no banco, né? É muito louco isso, né? A gente sempre fica com a impressão de que o melhor é aquele que não está jogando. O Antônio Leandro Nicola fechou com o Danilo mesmo? Não, estou vendo todo mundo falando que está certo. Antônio, bora explicar essa história do Danilo. Vários setoristas do Palmeiras, o meu amigo Veloso e vários outros, já têm dado como negócio acertado. O que eu posso contar para vocês é que, se o Danilo ficar no Brasil, a chance maior é de acerto com o Palmeiras. Mas não dá para dizer que tem acerto se o Botafogo não aceitou a proposta. E o Botafogo não disse sim à primeira oferta do Palmeiras. O Palmeiras ofereceu 120 milhões de reais, mas o Naves. O Botafogo entende que essa oferta de 20 milhões de euros em dinheiro e mais 3 milhões e meio de euros com um jogador está muito distante daquilo que o Botafogo quer. O Botafogo sonhava, se o Danilo fizesse uma grande Copa, em 40 milhões de euros. Esquece, não vai ter 40 milhões de euros. Agora, o novo sonho é de 30 milhões de euros. E o Botafogo se ampara no desejo do Zenit em contratar o Danilo por 30 milhões de euros. Só que o Danilo já disse que para a Rússia ele não vai, tá? Surgiu nos últimos dias, nas últimas horas, vou reformular, a possibilidade dele ir para o Chelsea. Eu consultei as bases e posso assegurar que o Chelsea não tem interesse em contratá-lo. O Chelsea tem outro alvo para a substituição do Andrei Santos. Isso não significa que o Danilo não terá chance na Europa. Existe uma chance de o Newcastle contratá-lo. O Newcastle está negociando com o Arsenal a transferência do Bruno Guimarães. Se o Bruno de fato for para o Arsenal, o Newcastle vai ter o Danilo como plano A. E aí essa operação vai complicar a vida do Flamengo e do Palmeiras, os maiores interessados no Danilo. Também chegaram a falar em Galatasaray e Roma, ainda sem propostas oficiais. Tem muita gente perguntando ou garantindo que o Danilo e seu staff já se acertaram com o Palmeiras. O que eu posso dizer é que o Danilo deixou claro, pessoal, se eu for ficar no Brasil, entre Flamengo e Palmeiras, eu vou para o Palmeiras. Mas o Danilo não disse sim ao Palmeiras e nem tem trabalhado para jogar no Palmeiras, porque o sonho dele ainda é jogar no futebol inglês, tá bom? No Verdão está com 7 zagueiros, quem vai rodar? Edmundo, o Naves não fica, né? O Naves vai ser negociado. O Palmeiras até tentou repassá-lo para o Botafogo e não conseguiu. O Botafogo quer dinheiro e o Naves está pretendendo se mudar para o futebol europeu. Em definitiva, ele disputou a última temporada emprestado. A pedida do Palmeiras pelo Naves é de 3 milhões e meio de euros. O Mikael, como eu já contei agora há pouco, vai ser vendido em definitivo para o Inter Miami. E o Barbosa, que chegou agora, estreou como titular na vitória num jogo treino contra o Juventus nesse sábado. São Paulo, José Francisco de Oswaldo Cruz, São Paulo, e é torcedor do Santos. Não. José Francisco de Oswaldo Cruz, São Paulo, é a cidade, né? Cidade do Osmar Santos. E ele é palmeirense, agora sim. É que a vírgula ajudaria, mas tá tudo bem, Zé. Wellington de Ribeirão Preto, torcedor do Palmeiras. Boa. Enfim. Nicola, será que o Danilo vai vir mesmo para o Palmeiras? Zé Francisco, se não existirem propostas boas da Europa, imagino que sim. Mas vai depender do que vier da Europa. Nicola, o que você acha que o Neymar vai fazer? O Fê Pires, eu não tenho... É puro chute, tá? Puro chute. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com um giro de notícias do Palmeiras, notícias atualizadas do Verdão. O que você achou? Deixa no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente vai postar por aqui, beleza? E dá uma moral também, dá uma olhada no nosso YouTube Shopping. Lá tem diversos produtos do Palmeiras que você vai gostar bastante e ainda vai ajudar o nosso canal. É seguro e ainda vai te... direcionar para o site oficial e vai ajudar o nosso canal. Beleza? Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.